Essa landing page, essa apresentação e esse protótipo pronto para desenvolvimento não foi feito com design, foi tudo feito no Cloud Design. Eu testei 3 casos reais aqui da Emploia e vou te mostrar o quanto o Cloud Design está insano. E os cases que eu vou te mostrar aqui vão te fazer repensar o quanto você pode fazer com o Cloud Design e o custo que você vai ter para fazer isso. Há poucos dias atrás, a Anthropic lançou o Cloud Design e no dia do lançamento as ações do Figma caíram 7%. Isso é, o mercado apontando o quanto isso é disruptivo e muda o jogo. Eu passei algumas horas testando a ferramenta e vou te mostrar aqui 3 casos de uso para abrir o seu leque e você entender como que você pode usar o Cloud Design para aumentar muito a produtividade do seu time em produções de arte. E no final, isso vai mudar a forma que você pensa, contrata e executa artes na sua empresa. Mas antes de te mostrar os cases reais, deixa eu te mostrar aqui um pouco da ferramenta e alguns pontos muito importantes para que você faça o melhor uso dela. O primeiro ponto muito relevante é o Design System. Aqui você consegue criar o Design System da sua empresa e conseguir manter um padrão dentro da sua marca, dentro do seu Brand Kit. E esse é um ponto que diferencia muito, porque nas outras ferramentas até aqui, a gente não tinha a opção de colocar esse Design System. Então, falta um padrão de fato, manter a regularidade da marca aqui dentro das produções, seja ela num Gama da vida, num Lovable e outras ferramentas que se propõem a fazer coisas similares. Você vem aqui em criar Design System, criar um Design System, e aí você vai dar o contexto, você vai colocar alguma coisa do GitHub que se você tiver, você pode trazer coisas do computador, trazer aqui imagens, colocar os assets, né, os ativos, as logos, as fontes e tudo mais. E aí, a hora que você faz isso, você vem aqui para gerar, ele gasta uns 5 minutos e gera. Eu já gerei aqui no Design System o nosso da Emploia. Deixa eu te mostrar. Ele vem aqui e ele tem as nossas coisas, e tem tudo aqui, ó, o tipo, as cores, os espaçamentos, os componentes, a nossa logo, as variações dela. Então ele sempre mantém esse padrão na hora de fazer as coisas. Isso muda completamente o jogo, afinal, como marca é importante a gente ter consistência no design. Mostrando aqui agora alguns exemplos do próprio Cloud que ele traz aqui. Ele traz um texto, mas com vários pontos aqui, né? Então, fogo, fumaça, metal, vento, neve, eletricidade, ouro. Então ele traz aqui algumas coisas do tipo. Ele traz aqui o exemplo da construção de uma calculadora. Então você pode clicar aqui e tudo mais. E ele aqui traz aqui uma parte de deck, de card, né, de carta. Você coloca aqui e tudo mais, você, né, como se fosse criar aqui um deck. Você pode mexer nas coisas. Ele traz uma aqui de simulando texto. Alguns elementos orgânicos, né, se movimentando e tudo mais. Esse aqui é bem interessante, então, o sign up de um app. Então aqui, como se você fosse, né, pegar, colocar o número, depois recebe um código, depois fala sobre você, e depois escolhe qual o plano que você quer usar. Esse é muito interessante, com vários casos de uso dentro das empresas, né? Empresas, principalmente de software, fazem muito isso aqui. Geralmente tem um time grande executando isso. Aqui ele trouxe uma coisa do globo, né? Da Terra e tudo mais. Aqui uma animação, ele também faz animações, veja que interessante. Trazendo aqui a distância da Terra,
tudo mais. E aqui um pouco de fumaça, de sombras e tudo mais. Então esses são exemplos do próprio Cloud. Mas vamos lá para os exemplos que eu vou trazer agora. E o primeiro deles vai ser uma LP. Muito comum em empresas a gente estar constantemente criando novas landing pages para anúncios ou alguma coisa a mais no nosso site, alguma landing page de um material rico. Então é algo que a gente está constantemente fazendo e o Cloud faz numa qualidade absurda. E aí vamos lá. Então aqui eu dou o nome para o protótipo, né? Eu vou fazer aqui um protótipo LP por YouTube. Aqui ele dá a possibilidade de escolher o design system. Vou manter o nosso, quero criar um com alta fidelidade, né? E aqui, assim como na maior parte, a gente vem e coloca o prompt. Eu já deixei um prompt aqui e mando para ele. Na hora que eu mando, uma das coisas muito legais aqui do design, vamos ver se ele vai fazer dessa vez, mas geralmente ele faz. Ele coloca aqui um formulário de perguntas, então ele lista aqui um tanto de pergunta para você responder e ele criar baseado no que você mandou de prompt mais o que você respondeu no questionário. E vamos lá, ele já está fazendo aqui, ó. Então ele pergunta algumas coisas. Se eu quero seguir o design system, se eu quero colocar alguma coisa do briefing literalmente, então eu vou colocar aqui seguir o design system. Quantas variações de landing você quer ver? Então eu quero, por exemplo, ver aqui, vou colocar 3 variações, então eu quero que ele crie 3 variações para que eu possa comparar uma com a outra e escolher a que eu mais gosto. Isso é muito interessante, pensando no teste AB. E essas outras aqui eu vou deixar em branco, deixa ele fazer do jeito que ele quiser. E a hora que eu dou OK aqui e continuar, ele vai trabalhar, vamos deixar ele trabalhando aqui. E olha aqui o processo de criação do Cloud Design. Então ele trouxe aqui, depois que eu respondi, ele falou assim, as questões foram respondidas, eu tenho direção suficiente, eu tenho contexto suficiente, planejou as 3 variações, uma V1, uma V2 e uma V3, ele constrói os componentes, faz as 3 variações, depois ele checa as variações, entende aqui certinho e vamos lá. Olha aqui que absurdo a qualidade disso aqui. Então, em um prompt com uma resposta, olha aqui. O que ele traz? Que seu SDR dorme, o nosso não. Trouxe aqui um exemplo de uma conversa, clientes, as dores conhecidas, os passos aqui, case, faz uma comparação aqui, faz as perguntas aqui, né? Uma FAQ com um diagnóstico. Então essa aqui é a versão 1. A versão 2 ele mudou de cor, muda de cor, mas não só cor também, ele traz aqui, muda alguns componentes. Traz a forma aqui de comparação, isso ele ainda está trabalhando aqui, né? E eu já estou mostrando. E aqui a versão 3. Ele traz aqui outra versão com design diferente. Aqui a tabela comparativa, as perguntas, uma possível FAQ aqui, próximo passo, diagnosticar aqui. Então veja bem, em menos de 10 minutos não tinha nenhuma LP e agora eu tenho 3 variações prontas para testar e entender qual vai gerar mais conversão aqui no meu exemplo para um time de vendas. Um outro exemplo que é muito comum e acontece com frequência é
tenho uma reunião e preciso de uma apresentação foda para guiar essa reunião, para impressionar e para, obviamente, converter a reunião com o objetivo. Então vamos lá para uma reunião de vendas, um exemplo aqui de montar uma apresentação fora de série, uma apresentação que de fato é trabalho de profissional. Nesse caso eu venho em slide deck, então vou pôr aqui a apresentação YouTube para mostrar, vou manter o design system nosso aqui para vocês verem como ele segue o mesmo padrão. Coloquei aqui um prompt dessa apresentação, né? Ele não aparece mais aqui, ele aparece pasted text. Então eu colei um texto aqui e ele vai criar o pitch deck. E aí ele vai fazer o mesmo processo, ele vai entender o que eu falei, criar algumas perguntas e a partir disso, de fato, montar a apresentação. Ele está entendendo o que é apresentação, a capa, a abertura, o custo, pergunta, o que a employer não é, o que a gente constrói, como que a gente entrega, prova, preço, o risco, o próximo passo e contato. Então aqui eu dei um prompt dando essa instrução, essa diretriz para ele seguir. E aí ele fala, now let me build. Então agora ele vai construir, está escrevendo o pitch. Será que nesse caso ele não vai me fazer pergunta? Até aqui todos ele fez. Vamos ver se talvez nesse ele não faça. E vou lá. Então ele ainda está trabalhando aqui, você consegue acompanhar todo o processo de desenvolvimento, mas eu já vou mostrar o que ele já tem. Ele tanto faz a apresentação quando ele faz o Speaker Notes. Então ele já traz aqui algumas notas para na hora da apresentação facilitar a vida. Ele trouxe aqui a capa, né? Você não contrata gente para criar valor, você contrata gente para fazer tarefa, o custo invisível de operar, quanto da sua folha hoje é tarefa que IA faz melhor do que o humano. O Employer não é uma consultoria de IA, a gente não vende POC, a gente não entrega PDF, a gente não substitui seu time de TI. Aí ele traz aqui, né, a gente constrói funcionários de vendas, de marketing, de dados, de atendimento. Como é que funciona aqui, né? A fase 1, a fase 2, a fase 3, a fase 4. E tudo aqui trazendo as notas, né, do que como falar disso aqui, do investimento. Ele fala aqui que seu concorrente direto está testando isso hoje. Então, passo 3, o que a gente vai fazer aqui e tudo mais. E fim da apresentação. E aí, quanto tempo geralmente é gasto para fazer uma apresentação dessa qualidade na sua empresa? Cloud Design tá insano. Mas beleza, já fizemos 3 landing pages fazendo o teste AB, ver o que converte melhor. Nós já fizemos uma apresentação e agora vamos de fato construir um app, fazer o protótipo de um aplicativo que já sai pronto para o time de desenvolvimento. Você vai se impressionar. Esse é um app que a gente está fazendo que o objetivo é juntar empresas com vendedores que querem ser contratados por empresas. Então aqui ele tem a frente do vendedor e a frente da empresa e tudo isso foi feito com um único prompt. Não foi um prompt absurdo, foi um prompt que eu dei o contexto e o Cloud Design fez isso sozinho. Então ele traz aqui, tanto na visão do vendedor, o início, o perfil dele, as formações, a plataforma vai ter alguns cursos dentro dela aqui de usar IA, de treinamento de vendas e tudo mais, as vagas que ele pode se candidatar, um copiloto de IA para ajudar ele aqui. Na visão da empresa ele tem as vagas, as pessoas que têm um ranqueamento, né, um fit com a vaga. Ele tem um pipeline, pode ver os candidatos e o mais impressionante aqui é que se a gente vier aqui em Share, pode compartilhar isso de diversas formas, mas uma delas é Handoff to Cloud Code. Esse aqui é excepcional, porque clicando aqui, você copia esse comando e aí ele cria, tá vendo uma API aqui, ó, API da Anthropic, tal, e o código disso. A hora que você manda isso para o Cloud Code, ele consegue desenvolver essa plataforma. Então, dentro da estrutura do Cloud, no Cloud Design, você faz o protótipo, o front ali, como que vai funcionar isso visualmente falando.
e depois você manda para o Cloud Code para ele de fato desenvolver essa aplicação. E isso é um absurdo, porque dentro da mesma estrutura você já consegue fazer tudo, desde prototipar até de fato desenvolver. Quantas empresas têm um time grande de desenvolvimento para prototipar e desenvolver? O quanto isso aqui consegue economizar horas e reduzir o custo na produção de aplicativos, de landing pages, quanto que isso de fato impacta no resultado, na velocidade de teste e de lançar coisas em produção. Então, recapitula aqui comigo. A gente fez 3 landing pages com variações teste AB, a gente fez uma apresentação, a gente fez um app e como que isso é exportado para o Cloud Code, além de entender o Design System e as opções ali do que o Cloud Design pode fazer. E o custo mensal do Cloud Max, que é para fazer isso com um limite muito alto, que dificilmente você vai atingir, a não ser que você esteja fazendo muito, é de $100. Por $100, ou seja, aproximadamente R$500, 500 e pouco com o IOF, você consegue desenvolver um volume de landing pages, apresentações, apps, animações, imagens, um volume absurdo num custo muito baixo. Isso é, o Cloud Design dá superpoderes para os times de design. É possível que eles produzam muito mais sem precisar contratar mais pessoas. E essa é só a primeira versão do Cloud Design. Ele foi lançado muito recentemente. Imagina quando vier as próximas atualizações, que tiver muito mais gente usando, que eles melhorarem o produto em si. E se você quer continuar acompanhando o mundo da IA, as novidades, as ferramentas, os casos de uso, como eu aplico isso na minha empresa, sem alarmismo, sem hype, sem ficar inventando moda, se inscreve no canal, te espero no próximo vídeo.